para estudarmos a palavra de Deus, convido a abrirem suas Bíblias, o livro de Ruth. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de estudar, né? Vocês têm o costume aqui de estudar alguns livros da Bíblia, mas se já tiverem estudado, até melhor, né? Que aí a compreensão será ainda melhor do texto. Nós vamos estudar, pela graça de Deus, Ele assim nos permitir, no capítulo 1. Mas, para iniciar, gostaria de ler apenas os versículos 20 e 21. Ruth, capítulo 1, versículos 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: Porém, ela, Noemi, lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Senhor, pedimos a tua bênção mais uma vez, a iluminação do teu Santo Espírito, que possamos aprender, ó Deus, com a tua palavra, como orou Ben-Hur. Mais uma vez pedimos que o teu Santo Espírito quebrante os nossos corações, pela tua palavra começar em mim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Ruth é um livro muito querido, as pessoas gostam muito, as crianças aprendem sobre esse livro, é uma história muito legal de aprendermos, de estudarmos. Envolve aí muitas conversas, muitas situações interessantes, envolve um relacionamento, um homem conhecendo uma mulher, todas aquelas coisas. Isso a gente gosta, Principalmente as mulheres gostam de histórias assim de amor. Contudo, esse livro é muito mais do que isso. Muito mais do que uma história de um homem, uma mulher que se viu e esteve com sua sogra, encontrou um marido e se casou e teve um filho. É muito mais do que isso. Esse livro nos ensina muito sobre Jesus. E eu queria, nesse primeiro capítulo, estudarmos, tendo em mente justamente isso. Mas entendo, irmãos, que assim como o livro todo de Ruth, especialmente esse capítulo, nós aprendemos sobre uma doutrina muito importante da palavra de Deus, que é a doutrina sobre a providência. E entendo, meus irmãos, que nesse capítulo, e eu pretendo assim dividir o estudo que vamos fazer, nesse capítulo nós aprendemos uma lição principal, entenda assim. Aprendemos que devemos confiar na providência de Deus. Então, ao sairmos aqui, espero que possamos aprender isso. Devemos confiar na providência de Deus. E o texto, ele entende, é dividido em algumas cenas. Como ele é uma história, imagine como se fosse um teatro. Com o teatro, nós sabemos que um teatro tem várias cenas. E aqui nas narrativas bíblicas nós também temos algumas cenas. E nesse capítulo são 3 cenas diferentes. Uma cena, dos versículos 1 ao 5, nós vemos, ela está situada na cidade de Moabe. A primeira cena. E em relação a essa primeira cena, em relação também ao tema que entendo ser principal nesse texto, aprendemos que confiar na providência de Deus significa se sujeitar ao seu senhorio. Ou seja, significa obedecer à vontade de Deus, cumprir aquilo que Ele mandou. A segunda cena, como se o palco do teatro se trocasse, agora é uma outra cena. Eles estão, essa cena agora se passa no caminho de volta de Moabe para Belém. Então é um caminho, uma estrada. Eles estão voltando para sua cidade natal, para Belém. E nessa segunda cena aprenderemos que confiar na providência de Deus significa mais uma coisa. Significa se alegrar nele. Que a nossa alegria está em Deus e não nas coisas deste mundo. Vamos aprender isso aí e a relação disso com a confiança na providência de Deus. E por fim, nos últimos versículos, do versículo 19 ao 22, a última cena, agora na cidade de Belém. E nessa cidade, ou nessa cena, aprenderemos
de forma geral, que confiar na providência de Deus significa entender que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, algo que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos ensina. Então, essa é uma forma aí de entendermos como vai funcionar o nosso estudo. Muito bem. O livro nos começa dizendo, versículo 1, se vocês puderem deixar abertos aí, ele já nos situa, então facilita a introdução do texto, que começa dizendo assim: nos dias em que julgavam os juízes. Estas são as circunstâncias. Essa história se passa nos dias em que julgavam os juízes. Agora eu sei que vocês já estudaram o livro de Juízes aqui. E sabem que é algo muito corrente neste livro, é algo que inclusive o livro termina falando, é que não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo, mais reto. Cada um fazia o que queria. Então é neste contexto, ou seja, é num contexto em que não havia rei em Israel, o povo já tinha chegado à terra prometida, com Josué, com Caleb, tinham conquistado aquela terra de forma muitas vezes desobediente, se envolvendo com povos e não tirando os povos aqueles que Deus havia os mandado tirar, havia os mandado matar. Então, no meio disso, não havia rei. E você sabe muito bem que a situação no livro de Juízes não é muito boa. Talvez uma das situações mais tristes de toda a história do povo de Israel. Um povo que não queria saber de Deus. Um povo que estava muito distante da vontade de Deus. E é nesse contexto que nós aprendemos sobre a história de Ruth. E a título de introdução também é importante pensarmos aqui, antes de entrarmos propriamente no texto, o que é a providência, né? Eu falei que esse texto nos ensina que devemos confiar na providência de Deus. Então, para a introdução, é importante destacarmos o que é isso, o que quer dizer providência de Deus, o que essa doutrina diz respeito. De forma resumida, cita a confissão de fé de Westminster, confissão nos símbolos de fé de nossa igreja, que diz que, em sua providência, Deus, para o louvor da sua glória, o que ele faz? Né? O que significa, então? Ele dirige, ele dispõe, ele sustenta, ele governa, todas essas coisas ele faz. Então, sustenta, dirige, dispõe, governa sobre todas as coisas, sobre todas as suas criaturas, sobre todas as ações e sobre tudo todas as coisas, desde a maior até a menor. Ou seja, a providência de Deus diz respeito a esse controle que ele tem absoluto sobre tudo, tudo mesmo. Algumas pessoas entendem erroneamente e defendem a posição de que Deus criou o mundo e fazem até uma relação com um relojoeiro, é isso mesmo, né? Que faz um relógio, dispõe todas as suas peças, as coloca no lugar certo, e ele então dá a partir daquele relógio, e a partir daquele momento o relógio funciona por si mesmo, não precisa mais da ação do relojoeiro. Ele criou aquele relógio, ele funciona por si mesmo, e algumas pessoas usam essa ilustração para falarem que mais ou menos dessa forma foi como Deus criou as coisas. Ele criou o mundo, estabeleceu as leis da natureza, as leis físicas, estabeleceu várias coisas, e agora deixou o mundo por si mesmo. O mundo tem o poder de, por si mesmo, continuar se desenvolvendo. Mas a Bíblia, meus irmãos, nos ensina que não é assim que acontece. Desde as menores coisas, às maiores. Tanto as coisas que nós podemos ver, as coisas visíveis, como também as invisíveis. Nossas emoções, nossas ações. Todas essas coisas são controladas por Deus. Quando uma planta está nascendo, quem está fazendo ela crescer é Deus. Ainda que a gente saiba que Ele use meios para isso, a água, os nutrientes e várias coisas para que aquela planta cresça, tudo isso acontece pela mão de Deus. Se eu deixar por acaso cair meu celular, podemos dizer que ele está caindo e falar que ele caiu por causa da gravidade, uma lei da natureza. Mas
meus irmãos, ele cai é porque Deus está fazendo esse celular cair. Deus é quem faz os fios de cabelo caírem, as folhas das árvores, tudo cai de acordo com a vontade, com o controle de Deus. Isso tem a ver com a providência. Então, o controle, a sustentação de todas as coisas, desde a menor até a maior. Muito bem, tendo isso como introdução, vamos ler aí os primeiros versículos. Como eu disse, começa dizendo: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Até aqui por enquanto. Lembrando que a primeira cena vai até o versículo 5, e que nessa cena vamos aprender que confiar na providência de Deus significa se sujeitar ao seu senhorio. O que está acontecendo aqui? O livro de Ruth apresenta muitas ironias, muitos contrastes irônicos. Muito interessante isso. O texto começa nos dizendo que houve fome em Belém. Houve fome na terra, mas em Belém. Vemos pelo contexto, aquilo que nos diz depois, que a fome era localizada ali na região da cidade de Belém. Talvez os irmãos não saibam, mas a palavra Belém, no seu original, ela tem um significado. Significa casa, ou terra, ou casa do pão. E aqui há um contraste interessante, uma ironia. Onde é chamada a casa do pão, não tinha pão. Em Belém, a casa do pão não tinha pão, não tinha comida, houve fome. E por causa disso, um homem decidiu sair de Belém com sua família para a cidade de Moabe. Talvez possa parecer muito comum essa sua decisão. Se estou com problemas aqui, se não há comida aqui, vou procurar um lugar onde possa encontrar um trabalho, um lugar onde possa plantar e ter o meu sustento. A minha família está com fome, eu preciso cuidar da minha mulher, dos meus filhos, então vou mudar, vou tomar essa decisão. E foi isso que aconteceu. E este homem, o texto nos diz que o nome dele era Elimeleque. É mais uma vez muito importante entendermos aqui o significado deste nome. Elimeleque significa, meu Deus é rei. Olha aí mais um contraste. Nos dias em que julgavam os juízes, ou seja, nos dias em que não havia rei em Israel, cada um fazia o que era mais reto, é narrada a história desse homem que chama Elimeleque, que quer dizer, meu Deus é rei. Nos dias em que não havia rei em Israel, meu Deus é rei, esse era o nome dele, resolveu sair de Belém para ir para Moabe. E, meus irmãos, aqui devemos pensar em algumas coisas. Em primeiro lugar, que toda vez que vamos tomar uma decisão, devemos levar em consideração muitas coisas, principalmente quando vamos decidir mudar de lugar, mudar de cidade. Se você receber uma oferta de emprego em um outro lugar, uma outra cidade, talvez uma cidade do interior, algumas coisas você vai ter que pensar, planejar, por exemplo, onde meus filhos vão estudar, onde vão morar, em qual bairro ali que é menos perigoso, melhor de morar, onde vai ficar perto de onde do meu trabalho, do meu serviço, da escola. E como crentes no Senhor Jesus, acho que é algo fundamental, espero que se os irmãos algum dia mudarem, pensem sobre isso. Onde vou comungar com os irmãos? Em que igreja eu vou frequentar? Conheço, infelizmente, pessoas que às vezes se mudam sem pensar nisso, chegam em lugares aí para trabalhar, para morar, e não tem igreja para eles servirem lá e por causa disso muitas vezes se afastam muito do Senhor. E no contexto de Elimeleque, isso era muito terrível, por 2 motivos. Primeiro, se havia fome em Belém, nesse contexto aqui, acho que é bem certo afirmarmos que era por culpa do povo. Deus, por várias vezes, diz isso no Antigo Testamento, que se o povo voltasse para Ele, se arrependesse dos seus pecados, Ele iria os abençoar, mas se eles o desobedecessem, fugissem dos mandamentos, haveria castigo, e um dos castigos era fome. Era esse dor, esse tipo de sofrimento. Então, em primeiro lugar, ele entende que ele fez errado, diz que aquilo que ele deveria fazer era se voltar para o seu Deus. Voltar, Deus, temos pecado, precisamos do Senhor, tem misericórdia de nós, nos dê pão, nos dê o que comer.
Precisamos do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, porque ele decidiu ir para Moabe. E a Bíblia não nos diz nada bom em relação a Moabe. Pelo contrário, uma cidade idólatra. Tudo nos leva a crer que era uma cidade, sexualmente falando, muito promíscua, de muita imoralidade sexual. Fico pensando o que ele queria para os seus filhos. Quem que seus filhos iriam casar? Ele queria que eles casassem com moabitas, mulheres que adoravam outros deuses. Ele mesmo iria adorar outros deuses? Será onde ele iria servir ao seu Deus? E algo interessante devemos pensar aqui. Ele chamava Elimeleque. Meu Deus é rei. Então, isso quer dizer, meus irmãos, que toda vez quando ele acordava pela manhã, a sua esposa chegava para ele e falava assim: bom dia, meu querido, meu Deus é rei. Ele chegava no posto de gasolina, se conhecia lá o frentista, ele cumprimentava: e aí, meu Deus é rei? Chegava na padaria, as pessoas que o conheciam cumprimentavam, como eu cumprimento: e aí, Benhu? Eles falavam: e aí, meu Deus é rei? Esse era o significado, e para eles era muito importante esse significado. Ele constantemente era lembrado disso. Meu Deus é rei, era o nome dele. Não tinha como fugir disso. E este homem faz algo que muitas vezes nós fazemos também. Talvez você me perguntar, com certeza você me perguntar sobre Jesus, o que é Jesus para você? Eu vou falar: Jesus é meu rei, Jesus é o Senhor da minha vida. Eu pertenço ao meu Senhor Jesus. Posso falar essas coisas, mas muitas vezes vivo como se fosse o contrário disso. Como se eu fosse o Senhor da minha vida. Talvez isso seja verdade na vida de vocês também. Muitas pessoas é isso. Jesus é o meu rei. Cantam aqui na frente: Jesus é rei, Senhor, soberano, mas vivem como se eles fossem os reis. Como se eles fossem senhores das suas próprias vidas. E é isso que Elimeleque faz. O nome dele significava: meu Deus é rei, mas na hora de tomar uma decisão, ele não procurou fazer a vontade do seu rei, pelo menos o que o nome dizia, mas foi a sua própria vontade. Aquilo que ele mesmo decidiu na hora da decisão, ele não procurou o Senhor, mas procurou fazer aquilo que lhe parecia melhor e mais conveniente. E ele então tomou sua mulher e seus filhos e saíram de Belém e foram para Moabe, e ali ficaram. E aí no versículo 3 acontece algo interessante. Elimeleque saiu de lá fugindo da fome, para que ele e sua família não morressem de fome. E chegando lá, o que acontece? Versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Não sei qual foi o motivo da morte de Elimeleque. Mas o fato, irmãos, é que a vida pertence a Deus, e Ele dá e Ele tira a hora que Ele quiser. Não adianta acharmos que por fazermos isso ou aquilo, por nos esforçarmos no nosso trabalho, fazermos qualquer coisa, vamos garantir a segurança minha e a da minha família. Não. A vida pertence a Deus. Ele chegou lá para fugir da morte, da fome, e chegando lá, ele morreu, deixando a sua mulher viúva. Mas Noemi ficou com seus 2 filhos. E naquele contexto, para uma viúva, a situação era muito difícil. Hoje também é muito difícil. Talvez naquela época era um pouco mais. Situação que as mulheres não tinham costume de trabalhar, muito difícil, não havia tantos benefícios. O povo de Deus até existem algumas regras com essas viúvas, mas a situação era muito difícil para as viúvas. Contudo, ela ainda tinha seus 2 filhos. Isso era ainda alguma esperança para ela, visto que seus filhos poderiam trabalhar e dar o sustento, cuidar de sua mãe. E fala então no versículo 4 que esses filhos se casaram com mulheres moabitas. Era o de esperar, não é verdade? Eles foram para lá, o que seu pai queria? Que eles voltassem para Belém, casar com uma mulher do povo de Deus? Não, casaram por lá mesmo. Mulheres de outras religiões, de outro povo, que não serviam ao Senhor de Israel. Mas se casaram com elas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois desse tempo, o que aconteceu? Versículo 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e também do seu marido. A ironia, vamos dizer assim, ela se intensifica mais ainda.
Elimeleque saiu de Belém para fugir da fome, para cuidar de sua família. Chegando lá, ele morre. Passam-se 10 anos, morrem também seus filhos. E a sua esposa, aquele que ele deveria cuidar, ficou completamente desamparado. E, meus irmãos, nessa primeira cena, como disse, devemos levar isso em consideração, aquilo que nós falamos. Que se de fato confiamos que Deus está no controle de todas as coisas, irmãos, devemos, em primeiro lugar, sempre buscar fazer a sua vontade, sabendo que cumprir a vontade de Deus é melhor para nossas vidas. Olha que situação terrível de Noemi ter que enterrar seu marido, seus 2 filhos. Não que ela não passasse por isso lá em Belém, não dá para sabermos. Mas o fato, meus irmãos, é que Elimeleque fugiu dos caminhos do Senhor, não quis fazer a vontade de Deus, não quis se voltar para o seu Deus. E depois de tudo isso, achando que ele mesmo, ele sendo o rei da vida dele, tomando as decisões, ele conseguiria resolver seus problemas, mas não. Meus irmãos, devemos confiar na soberania de Deus e fazermos a vontade dele, sabendo que é isso que nos basta. Ele vai nos abençoar nisso. Ainda que soframos nesse mundo, estaremos diante da palavra, diante da vontade dele. Isso é bom para nós. Mas o texto continua agora na segunda cena, e essa cena talvez possa ser dividida em 2 subcenas, porque no primeiro momento, aí do versículo 6 ao 14, nós vemos as três personagens ali presentes: Noemi, Orfa e Ruth. E a partir do versículo 15 já não temos uma personagem órfã, somente Ruth e Noemi. E essa cena, como eu disse, é no caminho de volta para Belém. E nessa cena vamos aprender algo muito interessante, meus irmãos, que confiar nessa providência de Deus, Ele está no controle de todas as coisas, significa que nossa alegria não está nas coisas do mundo, mas está em Deus. Olha só, versículo 6 começa dizendo: então se dispôs ela, Noemi, com suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então, ouviu falar que na terra de Belém Deus tinha se lembrado do povo e ali agora havia pão. Então falou: olha, estou desamparada nessa cidade, sozinha, não tenho família, estou num povo estranho, sou estrangeira, vou voltar para a minha terra. Deus tem abençoado o povo lá com pão, com comida. E ela então foi com suas noras, versículo 7, saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. Indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. Olha só, ela então, no caminho, voltando com suas noras, imagina essa situação. Talvez ela pensando sobre tudo o que aconteceu, o que esperaria para ela chegando em Belém. E ela, pensando consigo mesma, fala assim: essas mulheres não têm que estar aqui comigo. O que elas estão fazendo? Sou uma mulher viúva, não tenho um chão, um teto para dormir, que eu vou levar essas 2, vou arrastá-las comigo para a minha miséria? Não. Virou para elas, falou assim: olha, voltem para a terra de vocês. E ainda faz um desejo: olha, que o Senhor os abençoe. E ela continua dizendo assim no versículo 9. Prestem bem atenção. O Senhor vos dê que sejais felizes. Olha, que Deus abençoe, que vocês sejam felizes. Eu quero o bem de vocês, quero que vocês sejam muito felizes. Mas, meus irmãos, notem qual que é a ideia que Noemi tinha aqui sobre felicidade. Como Noemi esperava que elas pudessem encontrar alegria. Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido,
e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. O que aconteceu? Ela falou assim: olha, minhas noras, eu quero que vocês sejam felizes. Comigo vocês não têm como ser felizes. Por que vocês não têm como ser felizes comigo? Porque eu não tenho como dar para vocês maridos. Eu não tenho mais filhos para que vocês se casem com eles. Naquele contexto era comum isso. Era até inclusive uma lei. Quando o irmão mais velho morria, existia a lei do levirato. O irmão mais novo se casava com a mulher que ficou viúva. E ela falou assim: eu não tenho filhos para vocês casarem. E ainda que eu tivesse esperança de ter filhos por agora, eu não tenho nem marido para ter. Mas ainda que eu tivesse, vocês iriam esperá-lo ficar grande? Vocês ficariam todo esse tempo sem marido? Olha que vida ruim, que vida difícil. Não façam isso não, voltem para casa de vocês, se casem lá e tudo mais. Me parece, irmãos, lendo isso aqui, que para Noemi era bem claro uma coisa, que a felicidade para elas estava nisso, no casamento. Em poder se casarem, ter uma vida, ter o seu sustento, ter alguém para cuidar delas, poderem ter filhos. Essa era a noção que ela tinha de alegria. E de fato, irmãos, casar é algo muito bom. É uma bênção de Deus. Ter filhos é algo muito bom. Ter alguém para cuidar. Mas, meus irmãos, não é aí que encontramos a alegria. Não é no casamento. Não é no sustento. Não é numa vida tranquila e mansa que encontramos prazer e alegria. Noemi sabia, pelo menos deveria saber, que em Moabe eles adoravam outros deuses, que lá não existia esperança para aquele povo, a menos que eles se convertessem e fossem adorar o Deus de Israel. Aquelas mulheres estavam indo com ela para a terra do Senhor, onde elas aprenderiam mais, aprenderiam sobre o Deus de Israel, o único Deus vivo e verdadeiro. E parece que isso para ela fazia pouco caso disso. E nós vamos ver isso ainda de forma mais evidente. Tanto que, olha só, Orfa havia saído, e o versículo 15 continua dizendo assim, olha, e Ruth se apegou. Orfa foi embora, Ruth ficou com Noemi, se apegou a ela. Versículo 15, disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Ela tinha noção do que ela estava fazendo. Ela tinha noção que aquela mulher, a sua nora, tinha voltado para deuses falsos, deuses mentirosos, deuses que não existem, onde elas não poderiam de forma alguma encontrar a real felicidade. Aquilo que ela desejava para elas, que o Senhor vos dê que sejais felizes, era mentira. Ainda que ela acreditasse naquilo, era mentira. E isso acontece muitas vezes conosco. Nós vemos pessoas desejando, esperando, Deus te abençoe nisso, Deus te abençoe naquilo, achando que é nisso que está a verdadeira felicidade. Mas não, irmãos. Não é nisso. E eu entendo que Ruth entendeu isso muito bem. Olha então o que Ruth faz. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e me obrigue a seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor, em letras grandes aí, faça-me Yahvé, o bem que lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Alguns meus irmãos, lendo esses versículos, acham que Ruth foi para Belém porque ela gostava muito de sua sogra, pelo amor profundo. Ela fala, olha que amor interessante de uma nora pela sua sogra, né? Que coisa impressionante. Fosse coisa de outro mundo, né? A nora amar a sogra. E às vezes é difícil, né? Mas as pessoas às vezes focam nisso, meus irmãos, mas acho que eles
se fazem isso, entendem errado o texto. É claro, fica bem evidente que Ruth amava a sua sogra, queria para ela o bem, se apegou a ela, o texto nos diz isso. Mas, e aí é importante nós lermos um versículo no capítulo 2, que nos deixa bem claro, eu entendo o motivo pelo qual ela foi para Belém. Olha só o que diz aí no capítulo 2, versículo 11. Depois de um contexto aí em que Ruth se encontrou com Boaz, Boaz vira para ela e lhe disse assim, respondeu, capítulo 2, versículo 11, respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe, e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. Ou seja, ele fala assim, olha, eu fiquei sabendo do que você fez. Fiquei sabendo que você saiu da sua terra, veio para cá com a sua sogra. Fiquei sabendo disso aí. E olha o versículo 12. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel. E esse finalzinho é o mais importante para o ponto que eu estou querendo apontar. Sob cujas asas vieste buscar refúgio. Meus irmãos, por que Ruth foi para Belém? Porque ela amava muito Noemi? Também. Mas qual o motivo principal? Ela foi para Belém buscar refúgio nas asas do Senhor, debaixo das asas do Senhor. Meus irmãos, eu não sei como Ruth ficou sabendo sobre o Senhor, quando ela ouviu a palavra de Deus, se quem falou para ela sobre o Deus de Israel. Mas o fato, meus irmãos, é que, mesmo nessa situação tão terrível, ela chegaria em um povo como estrangeira. O povo de Israel muitas vezes tinha dificuldade com estrangeiros. Ela também era uma viúva. A esperança dela se casar de novo era muito pequena. Uma viúva estrangeira, já de idade avançada, já tinha passado 10 anos que ela tinha se casado. Humanamente falando, não havia esperanças nenhuma para elas naquela cidade. Humanamente falando, o que Orfa fez foi muito melhor. Pôde voltar para a casa de seus pais. Pelo menos teria os seus pais para cuidar dela. Ruth não tinha ninguém, tinha somente uma sogra miserável, numa situação terrível. Humanamente falando, não faz sentido ela voltar para Belém. Faria todo sentido ela voltar para a sua cidade, para voltar para Moabe. Mas, meus irmãos, aqui acontece aquilo que os olhos humanos não podem ver. Deus trabalhou no coração de Ruth e deu a ela o dom, o seu dom que vem de Deus, o dom da fé. Ruth, meus irmãos, teve fé, que o único conforto, a única segurança, esperança que ela tinha era em Deus. Ela sabia, meus irmãos, que a alegria, a felicidade verdadeira não estava em ter um marido, em ter o seu sustento garantido, não. Ela só poderia encontrar alegria, só poderia encontrar satisfação debaixo das asas do Senhor, do Deus de Israel. É por isso que ela voltou. E eu acho que aqui vale a pena fazermos uma comparação que eu acho muito interessante. Que eu acho que se parece muito aquilo que Boaz diz aqui no capítulo 2, com aquilo que acontece com Abraão. Os irmãos devem lembrar bem do capítulo 12 de Gênesis, do chamado de Abraão. Deus vira para Abraão e fala, Abraão, sai de tua terra, de tua parentela, da casa de teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus apareceu para Abraão e falou algo semelhante para ele fazer daquilo que Ruth fez. Olha como que Boaz fala, olha, bem sei o que você fez, como deixasse a teu pai, tua mãe e a terra onde nascestes. Fez assim como Abraão fez, deixou a sua família, a sua parentela, o seu pai, deixou a sua terra para ir para uma que ela não conhecia. Assim como Abraão fez. O livro de Hebreus fala da fé de Abraão. Ressalta isso como que Abraão teve fé na palavra de Deus e foi para lá, confiando em Deus. E Ruth, meus irmãos, ele entende que ela também teve essa fé, confiou em Deus, na providência de Deus, no controle absoluto de Deus. Mas nessa comparação, eu entendo que há um elemento aí que existe no chamado de Abraão, que não existe no chamado, vamos dizer assim, de Ruth, na decisão dela de sair,
que eu acho que alguma relevância existe. Qual é a diferença? Os dois saíram de sua terra, de sua família, do seu conforto, para ir para uma terra que eles não conheciam. Qual que é a diferença? Creio que uma diferença significativa é que Deus apareceu para Abraão e falou assim, sai. Não vemos em nenhum momento Deus aparecendo para Ruth, falando assim, sai, que eu vou providenciar para você uma terra. Não. Creio que nesse sentido, a fé de Ruth tenha sido até maior. Confiou mesmo sem que aparecesse para ela um anjo, falando assim, pode ir que eu vou cuidar de você. Ela confiou no Deus de Israel, por aquilo que tinha ouvido falar sobre ele. Confiou, a fé dela foi muito grande, ela foi. Isso, meus irmãos, é muito importante para as nossas vidas. Devemos confiar que Deus controla todas as coisas, desde a menor até a maior. Essa é a doutrina da providência. E que Ele, meus irmãos, é a fonte de todo prazer, de todo gozo, de toda alegria. A felicidade não está em nada neste mundo. Não está em ter um bom casamento, não está em ter filhos, não está em ter conforto, não está em ter um bom trabalho, um emprego, nada disso. A verdadeira felicidade só pode ser encontrada quando temos fé em Deus, quando estamos dispostos a buscar refúgio debaixo das asas do Senhor. A verdadeira felicidade só tem aquele que tem fé em Deus. Isso é muito importante, meus irmãos. Entendemos isso. A alegria verdadeira não está nessas coisas, ainda que sejam muito boas. A alegria está no Senhor. E aí, a última cena, terminando ainda a segunda cena, diz que, versículo 18, vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvido a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Noemi desistiu. E aí a terceira cena começa no versículo 19, agora na cidade de Belém, dizendo assim, então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é essa Noemi? Vale a pena agora entendermos também o significado da palavra Noemi, do nome de Noemi. Noemi significa agradável. Isso é um significado, uma boa tradução para o significado dessa palavra. E é por isso que no versículo 20 ela diz assim, porém ela lhes dizia, não me chameis de Noemi, não me chameis de agradável. Chamai-me de Mara. Mara significa amarga. Não me chameis de agradável, doce. Chamai-me de amarga. Por quê? Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De Tós eu parti. Mais uma vez vemos aqui a noção de bênçãos, né? Ela saiu de Belém com um marido e 2 filhos. Porém, o Senhor me fez voltar pobre, sem nada, sem marido e sem filhos. Por que, pois, me chamareis de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Por que vocês vão me chamar de agradável, de doce, sendo que só tem acontecido amargura, sendo que Deus tem me trazido amargura atrás de amargura, sofrimento atrás de sofrimento? Não me chameis de agradável, chameis-me de amarga, porque a minha vida está uma amargura. E às vezes nós somos exatamente assim como Noemi. E assim como foi Elimeleque. Na hora de tomarmos uma decisão, somos como Elimeleque. Vou avaliar aqui o que é melhor para mim, o que é melhor para minha família, vou tomar essa decisão, como se nós fôssemos o rei, nós fôssemos o dono da razão, sem consultar o Senhor. Na hora de tomar a decisão, fazemos aquilo que nos é melhor. Na hora que vem as consequências, na hora que vem os tempos difíceis, as tribulações, fazemos o quê? Tomei essa decisão, a culpa é minha. Não. O Senhor me tem afligido, que Deus mau, que tem me trazido tanta amargura. Na hora de tomar a decisão, não, eu posso tomar, eu sou o Senhor, eu sei o que é melhor para mim. Na hora que dá errado, culpamos a Deus. E, meus irmãos, se vocês perceberam, aqui ela está fazendo uma pergunta. Aquelas mulheres, aquele povo, estavam na porta da cidade. Não sei por que as mulheres estavam lá, talvez conversando. Mulheres gostam de conversar, estavam ali. E as mulheres então falavam assim, olha, não é essa Noemi?
E ela fala assim, vocês não me chamam. E ela faz uma pergunta. A pergunta é a seguinte: por que vocês vão me chamar de agradável? Sendo que tanta miséria tem acontecido comigo. E eu entendo, meus irmãos, que o livro de Ruth nos responde essa pergunta. Acho que essa pergunta é fundamental. A pergunta dela é: por que agradável? Sendo que tanta miséria tem acontecido, é a amargura na minha vida. O livro de Ruth nos responde isso. Interessante, irmãos, notarmos que as misérias em que estava vivendo Noemi serviram um propósito muito maravilhoso para a sua vida e para a vida de todos nós. Propósito maravilhoso. Meus irmãos, se Elimeleque não tivesse saído de Belém, seu filho nunca teria se casado com Ruth. Se ele nunca tivesse se casado com Ruth, nunca teria, né, conhecido Ruth, não haveria Ruth. Se ele não tivesse morrido, ele e os seus outros filhos, elas nunca teriam voltado para Belém, provavelmente. Se elas não tivessem voltado para Belém, agora várias coisas que acontecem aqui no livro de Ruth. Se Ruth não por acaso, por casualidade, tivesse chegado numa terra que era de Boaz. Se por casualidade Boaz, que não era um parente tão próximo, tinha um parente antes dele. Mas se por casualidade acontecesse daquele parente não ter cedido e Boaz não ter se casado com Ruth, não teríamos fruto desse relacionamento aquilo que o final do livro de Ruth nos fala. Obed. Se nunca tivesse então vindo o Obed, nunca teria nascido Jessé. No final do livro de Ruth tem essa cronologia lá. Se nunca tivesse nascido Jessé, nunca teria vindo Davi. E meus irmãos, se nunca tivesse existido Davi, nunca teria vindo aquele que foi o filho de Davi. Meus irmãos, quando olhamos para a história, não temos condições de olharmos assim como Deus olha, como Deus organiza. Meus irmãos, tudo isso aqui aconteceu com um propósito maravilhoso. A vida de Noemi foi muito abençoada. No final do livro nós vemos as mulheres reconhecendo com grande alegria a vinda daquele netinho. Netinho, assim, pela lei, né? Porque, na verdade, aquele filho era filho do seu filho, por lei. E muita alegria, ela se encheu de muita alegria, mas, meus irmãos, esse livro, como eu disse no início, ele muito tem a nos ensinar sobre o Senhor Jesus. A história de Ruth e Boaz é muito interessante, esse capítulo nos ensina. Muitas coisas aprendemos, mas não estamos aqui aprendendo sobre um final feliz em que uma mulher e a sua sogra, que estavam numa situação tão difícil, depois de algum tempo Deus as abençoou e elas agora estavam numa situação tão boa, tão agradável. Casamento feliz, um filho, sustento, um homem rico cuidando de todas elas. Às vezes achamos isso, que a nossa história se resume a essas coisas, mas não, irmãos. Devemos reconhecer que a história tem um objetivo principal, que é Jesus. Quer dar glória e louvores a Jesus. E como eu disse no início, para encerrarmos, algo que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que confiar na providência de Deus significa entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tenho certeza que muitos, ou todos vocês, passam por tribulações, momentos difíceis. Talvez não tenha acontecido como aconteceu com Noemi, de você ter perdido seu marido e seus filhos, mas coisas ruins acontecem com você. Tenho certeza. Tribulações. Saibam, meus irmãos, que se vocês amam a Deus, até aquelas coisas que são ruins, até aquilo que é mal, até aquilo que te faz sofrer o seu sofrimento, a sua dor, tudo coopera para o bem, para o seu bem. Agora, essa promessa não é para qualquer um, não mesmo.
Li recentemente um livro sobre capelania, em que a capelã diz algo muito interessante. Ela diz que quando vai visitar muitas vezes ela visitava os leitos e lia para as pessoas uma palavra, uma promessa de Deus, assim como às vezes aquelas versículos da caixinha, né? Tem um nome para isso aqui, eu não lembro qual que é, mas aqueles versículos da caixinha lá. São promessas, e às vezes ela achava que estava fazendo muito bem lendo aquelas promessas para aquelas pessoas, trazendo conforto. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Lendo promessas da Bíblia para aquelas pessoas e achando que com aquilo elas poderiam ser confortadas, mas não, meus irmãos. Essa promessa é somente para aqueles que amam a Deus. É por isso que ela diz, olha, depois que eu entendi isso, eu nunca mais falei dessas promessas sem antes falar do Evangelho. Pois só através da graça de Jesus, da salvação em Jesus, que elas podem ter acesso a essas promessas, a essas bênçãos. Então, meus irmãos, é só se vocês de fato amam a Deus que vocês podem ter essa confiança. É só se vocês amam a Deus que vocês podem confiar na sua providência e que todas as coisas, até aquilo que é ruim, coopera para o seu bem. Ainda que seja difícil de entender, mas saiba disso, confie nisso. Essa é a única esperança que nós temos. Estava conversando hoje mais cedo com um membro de nossa igreja que está numa situação terrível, uma situação bem similar à situação de Noemi, uma situação terrível. Parece que ele já estava no fundo do poço e aquele poço foi afundando ainda mais. Nem parecia que tinha como afundar, mas estava afundando ainda mais. Situação terrível. Eu disse para ele, não tinha muito o que dizer, mas disse para ele justamente isso. Olha, saiba que o seu sofrimento coopera para o seu bem. Sabe que você merece muito pior do que isso. Esse sofrimento, essas injustiças que você tem sofrido, isso não é nada diante daquilo que você merece de fato, mas como você ama a Deus, isso pode ter garantido. Ele está operando para o seu bem. Então confie nele, na sua providência, que todas as coisas cooperam para o seu bem. Irmãos, que esse texto que nos ensina tantas coisas, finalmente possa nos ensinar isso. Devemos confiar na providência de Deus, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqueles que amam a Deus só podem amá-lo através do personagem principal dessa história, que é o próprio Senhor Jesus. Ainda que em figura, ainda que não de forma plena, mas apenas como um apontamento, sabemos que esse livro foi escrito para falar sobre o Senhor Jesus. E a salvação que Ele nos dá e a garantia, a única forma de podermos confiar na providência de Deus. Então que Deus possa nos abençoar nesse sentido. Amém.